Olá, este é o canal Matrix Revelada e eu sou o Ed. Seja muito bem-vindo. Vamos discutir nessa apresentação o conceito do idiota útil. Vamos verificar como isso se amarra com a questão do politicamente correto e vamos fazer concatenações mostrando como isso nos leva a uma sociedade que nós podemos chamar de idiocracia. E nós vamos ver como esse conceito vem sendo absorvido pelo sistema religioso. Então, permitam-me iniciar com um verso da Bíblia em 1 João 5,19, que nos diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Palavras muito sábias do apóstolo Paulo. Então, dois motivos me levaram a querer tratar dessa temática, né? E o primeiro deles foram alguns comentários que surgiram aqui no canal. Um deles, por algum motivo, desapareceu. Ele aparecia aqui como retido para análise, eu não liberei o comentário e, curiosamente, na realidade eu bloqueei o usuário e mantive o comentário ali para que eu pudesse fazer uma print screen dele e jogar o lixo que o sujeito falou no ventilador, e seria nessa apresentação de agora. E, curiosamente, o comentário simplesmente sumiu, mas o teor desse comentário era bastante agressivo com relação a um vídeo que, na realidade, o último postado aqui no canal, que é essa apresentação que foi estreada no domingo à noite, ao vivo, né, a respeito da questão do concurso de Miss Universo, a agenda transgênero e como todo esse lixo de pautas LGBT e transgenerismo e ideologia de gênero se integram com as ações da ONU, em especial com relação à questão da Agenda 2030, né? Então, o teor do comentário que esse camarada fez era no sentido de me taxar como preconceituoso, e o sujeito diz que eu tenho ódio, muito ódio, contra pessoas transgênero. E o sujeito foi extremamente agressivo comigo. E por conta disso, eu quis tratar dessa questão do politicamente correto e do idiota útil, porque andam de mãos dadas, né? Eu costumo chamar, nos vídeos e apresentações aqui no canal, esse tipo de gente de idiota útil do sistema, idiota útil de Satanás, ou esquerdopata, né? A maioria dessas pessoas tem essa mentalidade do tolo que ainda acredita nas dicotomias do sistema, né? Você tem o direitopata e você tem o esquerdopata, né? O bolsominion, que acredita, né, que esquerda versus direita é real, de que isso não é uma estratégia de dividir para conquistar, mas o esquerdopata
é muito pior que o direitopata. Esquerdopata é uma terminologia que a gente pode vincular até mesmo a estudos acadêmicos. Tem um psiquiatra americano que escreveu um livro no qual ele mostra que a tendência da mente esquerdista é uma patologia, né? O esquerdopata é doente. É por isso que essa gente não descansa 24 horas por dia para eles. Eles estão pensando no que eles chamam de revolução, em política, e tirar Lula da cadeia e daí por diante. Então, o esquerdopata, o idiota útil do sistema das dicotomias esquerda versus direita, do paradigma hegeliano, que estabelece essa rachadura, né, da sociedade em diversas facções, por assim dizer, criando um ódio entre as pessoas, acaba recebendo um incremento, uma força ainda maior quando surge, né, esse conceito do politicamente correto. Como diz aqui na tela, para implantar uma ideia, basta estabelecer que a opinião contrária é um preconceito. Então, quando nós vemos aqui no meu material sobre o concurso de Miss Universo, em nenhum momento eu fiz um discurso de ódio contra quem quer que seja, muito menos contra as transexuais no palco, que foi na realidade o propósito do vídeo, mostrar que existe uma farsa, existe uma manipulação, existe uma agenda que promove o transgenerismo, que promove as pautas LGBT, que promove a sexualização precoce de crianças, buscando colocar um viés homossexual na cabeça dessas crianças. Então, o meu vídeo, ou essa apresentação sobre o concurso de Miss Universo foi meramente informativo. A minha opinião estava totalmente embasada nesse vídeo, então não é um discurso de ódio. Não existe isso nas minhas intenções, e não existe isso na minha cabeça, mas na mentalidade do idiota útil, ele estupidamente manipulado pelo sistema que ele é direcionado a achar que todos são obrigados a aceitar aquilo que eles impõem como norma. Já repararam que sempre que esse sistema da besta no qual nós estamos inseridos entra com uma onda esquerdopata, seja nos Estados Unidos, com Obama, a Hillary Clinton, ou seja na Alemanha, com a Merkel, ou seja na França, ou seja na Grã-Bretanha, no resto da Europa, não importa onde seja, esse viés esquerdopata vem sempre impondo. A opinião deles é a única que vale. Eles dominam toda a narrativa, e a narrativa é essa, da ONU. O objetivo número 5 da Agenda 2030 da ONU é acabar com gêneros. Eles chamam de igualdade de gêneros, mas o que está por trás da cortina é, na realidade, a criação de uma sociedade andrógena. Então, as pessoas são induzidas a aceitarem todas essas coisas como normal. E se você é um cristão hardcore,
como eu sou e como alguns amigos aqui do canal também estão passando a ser de uma forma ou de outra, compreendendo que tudo isso é uma farsa, né? Quando nós fazemos aí alguma apresentação ao vivo, nós vemos os comentários das pessoas no bate-papo, né? E a gente percebe que as pessoas estão compreendendo que realmente o mundo está dominado por forças das trevas, como nos diz lá o texto que nós acabamos de ler aqui, de 1 João, dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, algumas pessoas estão tomando consciência disso e a sua maneira, cada um tem a sua maneira de buscar o reino de Deus, cada um tem a sua maneira de expor as mazelas do inimigo. A minha é através deste canal, no qual, enquanto eu puder encravar uma faca na cabeça de Satanás, mano, é o que eu vou fazer. Eu não temo as trevas. Eu sei como esse modelo demoníaco que surge num mundo intangível controla o mundo natural no qual nós vivemos. O meu objetivo não é atacar pessoas, mas sim expor o que está por trás de todo esse lixo de destruição do modelo tradicional de família, que é o pilar que ainda sustenta a sociedade, ainda que de uma forma muito imperfeita, minimamente digna, minimamente à imagem do Criador. Deus criou macho e fêmea em toda a natureza e o ser humano não é exceção. O relato bíblico diz que macho e fêmea Deus nos criou. E é assim que deve ser. O que sai disso é considerado pelas Escrituras como uma afronta ao Criador, como uma abominação aos olhos do Criador. E ainda que nós estejamos vivendo nesse admirável mundo novo, ou talvez abominável mundo novo, né, muito próximo do conceito de Gattaca, se você não sabe o que é Gattaca, jogue no Google aí, você vai entender. É um filme dos anos 90, no qual a engenharia genética consegue manipular o ser humano de uma tal forma que basicamente você não vai precisar mais de pais. Tudo vai ser feito em laboratório e as crianças vão poder nascer livres de doenças. Ou seja, o ser humano está querendo fazer o papel de Deus. E isso é uma realidade muito presente. Então, ainda que esse conceito de Gattaca esteja presente nesse sistema demoníaco no qual nós estamos cada vez mais inseridos, se não houver a distinção clara que o macho tem as suas funções naturais e a fêmea tem as suas funções naturais, não existe a perpetuação da espécie. E esse ataque das trevas não é contra o cristianismo apenas, é contra a raça humana. Nós, cristãos, seremos vítimas de muitos ataques. E aquele que não aprender a combater o bom combate da fé vai correr um sério risco de apostatar, de cair da fé, porque as ilusões vão se tornar cada vez maiores, a sociedade vai se tornar cada vez mais iníqua e a ridicularização pela qual o sistema religioso vem passando há décadas vai fazer com que as pessoas desacreditem
da realidade bíblica e de que existe um plano do Criador para conosco. Então, além do comentário desse que eu chamo de idiota útil do capeta, que eu não consegui localizar aqui para mostrar porque ele desapareceu, né? Aqui no canal existe, nós temos aqui um vídeo que fala de... O nome do vídeo é Raul Seixas e Paulo Coelho, algumas verdades indigestas, e mostra como o Raul, o Paulo Coelho e vários outros doutrinaram a sociedade com a filosofia luciferiana e satanista de Aleister Crowley. Eu vou mostrar um trechinho, só o início do vídeo para vocês na sequência, para vocês terem uma introdução do que é aquilo. Mas, além daquele comentário do sujeito me chamando de preconceituoso, porque eu não concordo com as pautas LGBT, porque eu não concordo com a ideologia de gênero, eu não concordo com o uso de dinheiro público em passeatas gay, eu não concordo com essa dominação dessas criaturas híbridas, desses nefilins modernos, que são esses transgêneros para todos os lados, seja em filmes de Hollywood, seja em séries de televisão, noticiários, novelas, eles estão por toda parte. Tanto criaturas que nasceram no sexo masculino e foram transformados em mulheres, quanto criaturas que nasceram meninas e foram transformados em homens. Como é o caso daquela filha da Gretchen, cujo nome eu nem sei, mas quando você olha para aquela criatura e você não sabe que aquilo era uma mulher até não muito tempo atrás, você percebe que tem algo de esquisito, mas parece um homem, né? E a sociedade valoriza isso. Colocam essas pessoas na mídia, dão um microfone para essas pessoas, né? E doutrinam o gado a acharem que isso é normal e que quando você critica isso, você é um preconceituoso. Amiguinho, é melhor ser taxado de preconceituoso que tostar na chapa do capeta por ser conivente com esse lixo. Então, alguns fulaninhos fizeram uns comentários aqui e eu quero dar uma passada rápida nesses comentários em alguns instantes. Mas antes disso, vamos só ver a introdução desse documentário sobre Raul Paulo Seixas e o satanismo.
Então, meus amigos, eu quis mostrar essa introdução para que vocês tenham uma ideia do que se trata antes de eu comentar sobre a estupidez dessas pessoas que fizeram comentários defendendo aqui o luciferianismo, né? E quando nós dizemos que o mundo jaz no maligno, nós precisamos aprender a compreender isso de forma literal. As pessoas não se dão conta de que essa gente das trevas é séria quanto às suas crenças. Muitos podem ser apenas um tolinho adolescente que anda aprendendo essas doutrinas gnósticas ou a doutrina luciferiana, mas muitos podem ser praticantes de alta magia, de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de várias modalidades relacionadas ao luciferianismo, e essas pessoas estão ajudando a mudar a realidade através da conjuração de espíritos das trevas que estão criando um controle mental enorme sobre aqueles que não sabem se proteger espiritualmente dessas coisas. Então, um fulaninho, como eu acabei deixando que o comentário fique público lá nesse vídeo que vocês acabaram de ver, né? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, procurem aqui no canal Matrix Revelada, esse é o nome, tá? Esse é o título do vídeo. Então, um fulaninho escreveu o seguinte: kkkk, você é um trouxa. Criar a humanidade e os anjos apenas para me adorarem, isso é que é egoísmo, ou seja, o Criador é egoísta. Agora, o arcanjo Lúcifer, ele está chamando Lúcifer de arcanjo, eu não concordo com isso, né? Na minha opinião, Lúcifer era um querubim, mas também não tenho certeza. A Bíblia não especifica qual era o ranking do sujeito, mas de qualquer forma não é mais anjo, é um demônio poderoso, inimigo da humanidade. Eu não vou dizer que é inimigo de Deus, porque é impossível que se seja inimigo de Deus. Se Deus quisesse simplesmente fazê-lo desaparecer com um estalar de dedos, ele assim o faria. Ele permite que esse picareta domine o mundo como está dominando, porque existe um propósito. No final, Deus irá resgatar aqueles que têm amor por Ele. A Bíblia fala que Deus nos purifica como o ouro e a prata são purificados através do fogo, né? Então nós temos essa prova de fogo ao longo da vida. Passar por esse mundo e permanecer à margem dele é uma grande prova de fogo. E se você demonstra que você tem amor pela verdade, aceita a graça da salvação oferecida por Deus através do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que se predispõem a viver de acordo com os mandamentos do nosso Senhor Jesus e conforme a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver, então, naturalmente, alguns poucos terão uma recompensa lá na frente. Agora, enquanto o plano de Deus vem sendo revelado e vem sendo desenrolado como se fosse um pergaminho, né? As coisas vêm acontecendo de uma forma que aquele que conhece as Escrituras sabe o motivo pelo qual Deus não simplesmente eliminou Satanás e sua quadrilha de anjos caídos de todo o contexto, né? Dessa equação toda. Ele poderia ter eliminado Satanás, sua quadrilha, e esses idiotas úteis do capeta. Como esse sujeito aí, olha.
Ele continua dizendo o seguinte: quem mais manifesta o próprio lixo são os religiosos, principalmente os que colocam Deus acima de tudo. Então, o sujeitinho faz aí uma mistura, entre quem serve a Deus e religioso. Nem sempre o religioso serve a Deus. Tem muitos nessas igrejas maçônicas aí que andam aprontando todo tipo de coisa, todo tipo de abominação. Essas igrejas estão lotadas com todo tipo de gente, dominadas aí pelo espírito de Jezabel, dominadas por narcisistas, dominadas por pastores maçons, dominadas por fornicadores, por idólatras, por adúlteros. E são religiosos. Então, não se pode confundir um religioso com um servo de Deus. Alguns religiosos estão buscando servir a Deus de uma forma certa ou errada, mas estão buscando servir a Deus. Mas eu não creio que seja a realidade para a maioria dos religiosos. Mas, de qualquer forma, o idiota útil de Satanás mistura tudo numa mesma panela porque ele não sabe. Ele é um tolo, ele é um ignorante. E outro comentário, logo na sequência, que esse mesmo pateta faz, fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. Erro gramatical ali, que quis escrever bonitinho, e cometeu ali um errinho tolo. Mas, de qualquer forma, ele está citando o Raul Seixas, e o Raul Seixas cultua ninguém menos que Aleister Crowley e sua lei de Telemann. Em toda a obra de Raul, a obra de Raul é permeada pelo lixo satanista de Aleister Crowley. Escreveu esse lixo em 1904 e essa desgraça desses conceitos do satanismo de Aleister Crowley está por toda parte. Na cultura pop, permeou a contracultura dos anos 60, toda aquelas experimentações comandadas pela CIA com Timothy Leary e aquele lance do ácido lisérgico, o culto ao LSD, e com Jerry Garcia e as músicas do Grateful Dead, e Beatles trazendo toda aquela cultura nojenta da Índia para o mundo ocidental, em especial com George Harrison e daí por diante. Então, o luciferianismo, a magia, a bruxaria, a feitiçaria é o que está por trás de tudo isso. Há diversas máscaras, há diversos aspectos para tudo isso que o sistema usa para iludir as pessoas e para fazer com que as pessoas adorem a Satanás, seja através da cultura, seja através das religiões, seja através do luciferianismo, do gnosticismo, e o cerne, o core, dessa lei de Telemann de Aleister Crowley é isso: faz o que você quiser, cara. Essa é a lei de Telemann, essa é a lei satânica criada por Aleister Crowley e está em toda parte. Aí um outro idiotinha veio ali e escreveu: satanismo é libertação, um modo de ver a vida diferente. Então, essa gente está muito intimamente vinculada à doutrina luciferiana, que coloca Lúcifer como aquele que liberta a humanidade de um Deus opressor que escravizou Adão e Eva no Jardim do Éden. É assim que eles enxergam. Satanás não é o opositor. E vale lembrar que diabo significa mentiroso, enganador. Então, naturalmente,
ele iria criar uma doutrina que viria a ter seguidores. E se você assistir a esse filme, a esse documentário que tem aqui no canal sobre o Raul e o Paulo Coelho, você vai ver que tem um cidadão ali que fala da OTO, que era uma ordem maçônica na Grã-Bretanha, da qual o Aleister Crowley participava, se não me engano, ele foi um dos fundadores, eu não tenho certeza, mas essa gente seguia as deliberações da OTO e outras seitas satânicas maçônicas, né? E ele fala que não se pode confundir o portador da luz, como eles querem acreditar que Satanás é, quando eles cultuam a Lúcifer, com o diabo da Bíblia. Eles comparam Lúcifer ao mito de Prometeu, e é a mesma coisa na realidade. Se Prometeu trouxe o fogo, Lúcifer traz a luz na visão dessa gente. Não estou dizendo que eu acredito nisso, isso é lixo. Tá? Estou apenas explicando qual é a mentalidade dessa gente. Então, se você vir esse documentário, veja com discernimento. Porque essa gente acredita numa doutrina totalmente satânica. Seguindo adiante, eu quero mostrar que o canal Matrix Revelada é muitas vezes prejudicado pelos algoritmos do próprio YouTube. Eu fiz aqui duas linhas, a gente chama isso de trend lines, né? Quando você vê essas duas linhas douradas aí, o canal vinha numa tendência de alta. Se essa tendência fosse mantida, se o canal não tivesse sido derrubado pelos algoritmos, ou seja, pelas linhas de programação do YouTube, em junho, o canal estaria alcançando uma média mensal em torno de 40 mil visualizações por mês, e eles conseguiram jogar o canal para em torno de 12, 13, 14, 15. A minha projeção para esse mês de dezembro é em torno de 16 mil visualizações, né? O canal chegou a ter 8 mil minutos assistidos num dia, né? Então o canal teve um pico ali em torno de 75, né, quase 80 mil minutos num mês, e agora está na faixa dos 50, né? Então, e com mais vídeos. Então o YouTube faz isso, o sistema faz isso. Por que é que o sistema faz isso? Porque o sistema cria idiotas úteis, né? E quando eu vejo as métricas aqui do canal, eu percebo o seguinte, olha, pegando de quando o canal começou até agora, 7.300, houve 7.390 clicadas lá no joinha, né, de pessoas que curtiram, que gostaram, e apenas 580 que não gostaram. Sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que 93% das pessoas que assistem aos vídeos do canal Matrix Revelada estão de acordo com os pontos de vista que nós colocamos aqui. A maioria das pessoas que acompanham o canal são pessoas conservadoras, que têm esse mesmo tipo de visão cristã que eu procuro passar para as pessoas aqui. São pessoas que concordam comigo quando eu chuto essas mazelas todas desse sistema satânico e jogo esse lixo no ventilador para as pessoas se darem conta, opa, estamos sendo enganados. 93% das pessoas que frequentam o canal Matrix Revelada estão de acordo com o conteúdo apresentado aqui neste canal. E o canal, ainda assim, é boicotado pelos algoritmos do YouTube para que ele seja jogado lá para baixo. Sabe por quê?
porque mecanismos, plataformas como o YouTube, ou como o Facebook, ou qualquer outro desses lixos que tem por aí, vão sempre favorecer o rapazinho afeminadinho de cabelinho azul, que fica fazendo piadinha, ou Quatro Amigos, Fila de Piadas, ou Danilo Gentili, seja quem for, ou Porta dos Fundos, todos esses lixos que estão sempre promovendo piadas e, diga-se de passagem, estão pegando cada vez mais pesado, fazendo cada vez mais piadas contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Então, o sistema vai criando idiotas úteis. E conforme o sistema vai criando idiotas úteis, essas pessoas vão aparecendo. Aquele que eu não achei o comentário, né, que sumiu, eu não sei se ele deletou, né, ele continua aparecendo lá para mim como se existisse ainda um comentário para que eu libere ou não, né, mas como o sujeito está bloqueado, de repente ele se deu conta de que estava bloqueado e deletou, né? Não sei o que aconteceu. Mas esse tipo de idiota útil vai sendo doutrinado por aquilo que o sistema quer que essas pessoas vejam. Seja nos canais de televisão, seja nos filmes, nos noticiários, com a falsa ciência, com as novelas, com as séries de televisão, com as séries da Netflix cada vez mais satânicas, e o gado vai ficando cada vez mais imbecilizado. E o politicamente correto vai martelando a mente do gado, vai torcendo a mente do gado para que eles acreditem nessas coisas aí que esses patetas estão cada vez mais acreditando. Curioso, né? Eu gostei dessa frase que diz o seguinte: a gente está num mundo tão chato que daqui a pouco vai ser proibido sorrir, porque é preconceito com quem não tem dente. Vocês já devem ter ouvido essa, né? Então, eu me lembro que quando eu era garoto, quando eu era bem pequeno, né, e até a pré-adolescência, um dos meus melhores amigos era um rapaz negro chamado Marcos, ou Marco, eu acho que ele era Marco sem S, Marco Antônio. E o bicho era grandão, ele era maior que a maioria dos moleques. Ele era mais alto, grandão e magrelão, e a gente chamava ele de negão. Todo mundo chamava o Marcão de negão. E nem por isso os moleques tinham ódio dele. Era o apelido, era comum. Muitos moleques na periferia de São Paulo, onde eu cresci, me chamavam de rato branco, ou de zóio de gato, porque eu tenho os olhos claros. E isso não gerava processo, a molecada continuava batendo a sua bolinha, quando o moleque ficava ofendido, ia lá, dava uns bicudos no outro e estava tudo resolvido. E assim a molecada ia crescendo e era saudável. Diferentemente do politicamente correto, que aí está transformando meninos em franguinhas. Eu não sei se vocês reparam, eu vejo aqui onde eu moro, vizinhos que têm crianças pequenas, eu vejo meninos gritando como se fossem menininhas. Eles correm gritando como se fossem menininhas de um lado para o outro, ainda que seja atrás de uma bola. Por conta do politicamente correto, além da questão da ideologia de gênero, além de todo esse bombardeio LGBT sobre a cabeça das pessoas, idiotizando o gado, e novelas colocando velhas de 80 anos se beijando, ou adolescentes virando transgêneros, as coitadinhas dessas crianças do mundo de hoje estão perdidas. Outro dia uma
Uma amiga aqui do canal Matrix Revelada comentou o seguinte: é por essas coisas que eu não quero ter filhos. Eu não quero gerar um filho nesse mundo nojento. E muitas pessoas estão pensando assim. Né? Então, para quem tem filhos, eu acho que é uma questão de se colocar a mão na consciência e evitar que essas crianças se percam e venham, eventualmente, a tostar na chapa do capeta. O idiota útil é muito usado por mecanismos esquerdopatas de um modo geral. O conceito surgiu lá no início da União Soviética, né? Aliás, quando da Revolução Russa, né, em 1917, quando os Rothschild inventaram o comunismo. Karl Marx foi apenas o marionete que escreveu o modelo, mas na realidade quem inventou isso foram os Rothschild. Criaram o lixo do comunismo para derrubarem os czares da Rússia, que depois acabaram voltando ao poder de alguma forma, né? Mas eles queriam derrubar os czares da antiga Rússia e esse lixo foi crescendo, cresceu ainda mais na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães cometeram a burrice de invadirem a Rússia durante o inverno, né, e não aguentaram o frio, e o Exército Vermelho começou a massacrar o exército alemão, e o exército alemão foi recuando cada vez mais, e a Rússia foi tomando conta geral. Tomou conta de todos aqueles países ali, do que hoje é chamado de Europa Central, e que anteriormente era chamado de leste europeu, e que também era chamado de cortina de ferro. Tudo isso manipulado por uma família chamada Rothschild. Muitas vezes eu chamo de Rothschild, porque como eles vivem, muitos deles vivem na Inglaterra, né, o headquarter deles é em Londres, então, ou nos arredores de Londres, em vários, essa gente tem castelo por toda parte, mas eles são originalmente da Alemanha, então o Rothschild significa escudo vermelho, né? Muitos chamam de Rothschilds porque eles vivem na Inglaterra hoje em dia. Mas esses canalhas que tiveram início com antes, né, 200 anos antes, quase 200 anos antes, ou 150 anos antes, em 1776 na Baviera, na Alemanha, foram manipulando a sociedade de tal forma que criou-se esse conceito do esquerdismo, da esquerdopatia, dessa demência que é o socialismo, e o conceito do idiota útil surgiu por conta dessas manipulações dos Rothschild. Lenin foi, né, um dos idealizadores disso, né? Usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes. Percebem? Paradigma: esquerda versus direita, homens contra mulheres, heterossexuais contra homossexuais, preto contra branco, nordestino contra sulista. Esse é o modelo de dominação dessa gente. E sabe quem eles são? São aqueles que a Bíblia chama de sinagoga de Satã. Revelação 2:9: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E no capítulo 3 nós temos sobre a sinagoga de Satanás de novo. Esses canalhas são cabalistas, são talmudistas, seguem lixos da tradição oral rabínica que foi herdada da Babilônia.
e do cativeiro no Egito. Eles não são judeus propriamente dito. E eu não quero aqui fazer um discurso antissemita e correr o risco de ter o meu canal deletado por conta disso, porque você não pode falar mal de judeu. Eu não estou falando mal de judeu. Amiguinho, se você é judeu, eu não tenho nada contra você. Apesar de eu achar que você está no caminho errado. Mas isso é problema seu. A minha crítica é aos falsos judeus dessa sinagoga de Satã, e que criaram essa maldita tradição rabínica do Talmud e da Cabala, são ocultistas. Esse é o aspecto chamado místico do judaísmo. Eles não baseiam o seu conhecimento na chamada Torá, que são aqueles primeiros 5 livros que nós temos na Bíblia. Que nós chamamos também de Pentateuco. Eles não baseiam o conhecimento deles naquilo. O conhecimento deles é místico, é cabalístico, é talmudista, é satânico. Esta é a sinagoga de Satanás, e é esta sinagoga de Satanás que criou todo esse lixo. E eles também criaram o capitalismo. E eles também manipulam aqueles que se acham direitistas, ou libertarians, não sei como se chama isso em português, né? Anarcocapitalistas, seja lá qual for o nome que queiram dar para esses modelos econômicos que andam de mãos dadas com o sistema político, né? Eu particularmente tenho a minha própria visão sobre isso. Eu acho que nenhum cristão verdadeiro se mete nesse lixo, e nenhum cristão verdadeiro deve cair nas armadilhas da dialética hegeliana, desse paradigma que apenas divide as pessoas. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um sujeito que expõe esse sistema todo, inclusive porque ele fazia parte desse mecanismo. Vamos entender como é que todo esse mecanismo, como eu falei, criado pela sinagoga de Satã, criado por esses falsos judeus, dominam a mente e os corações dessas pessoas que têm essa natureza esquerdopata e que trabalham para favorecer esse lixo que é contra você, amiguinho, que professa ter a fé cristã. Independentemente de você frequentar uma igreja ou não. Não interessa se você está numa igreja católica, não interessa se você está no sistema maçônico evangélico, aliás, catolicismo também é maçônico e jesuíta, não importa onde é que você está. Se você está na igreja do reino de Edir Macedo, qualquer uma dessas igrejas aí, não importa qual delas é, todo esse modelo marxista, socialista, comunista, visa destruir os valores cristãos. Visam destruir a base da família. É extremamente satânico. E aqueles que caem nessa armadilha e que promovem esse sistema são o que Lenin chamava de idiotas úteis. Né? Então, isso foi usado por Lenin, logo depois da Revolução Russa, foi usada por Stalin, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, né, na União Soviética, depois da União Soviética já formada, incluindo países como a Polônia, como a antiga Tchecoslováquia, como a antiga Iugoslávia, que foi desmembrada em 4 países, né, a Tchecoslováquia em 2, a Polônia permanece, a Albânia e alguns outros países, Cazaquistão, se não me engano, e parte da Alemanha, né, eles foram até um pedaço da Alemanha, onde foi construído aquele muro dividindo a cidade de Berlim em 2 partes. Né? A parte leste era comunista e a parte oeste não. Então, esses canalhas usam essas pessoas de mentalidade esquerdopata
E por trás deles está o sistema das trevas, que é contra nós, contra a nossa base familiar, conforme estabelecida por Deus. Porque Deus criou o macho e a fêmea. E é por isso que quando eu vejo um comentário como aquele do camaradinha lá, dizendo, cara, você é preconceituoso, você está cheio de ódio contra essas pessoas, você passou 1 hora falando de transgêneros, e daí se elas são transgêneros, deixa eles em paz e daí por diante, né? Essas pessoas estão tão demonizadas que elas não conseguem compreender a realidade, só conseguem enxergar a realidade por trás desse véu, dessa matrix que foi criada para iludir as pessoas, só consegue ver o que está acontecendo aquele que tem amor pela verdade e que recebe o discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, amiguinho, é escuridão. E essa escuridão é planejada. Essa sinagoga de Satã é manipulada por Satanás, né? E visa atingir a toda a humanidade. O idiota útil também é eliminado uma vez que o sistema está implantado. Vamos ver como funciona isso. Assistam a um trecho aqui dessa entrevista, né, ou desses comentários desse cidadão chamado Yuri Alexandrovich Bezmenov, sei lá se a pronúncia é essa, mas esse cara diz ser um antigo espião da KGB. Eu acho que eu já mostrei alguma coisa dele aqui no canal, vou mostrar esse trechinho para vocês e eu vou beber uma água enquanto isso e já volto na sequência. Most of the activity of that department was to compile huge volume of information on individuals who were instrumental in creating public opinion. Publishers, editors, journalists, actors, educationalists, professors of political science, members of parliament, representatives of business circles. Most of these people were divided roughly in 2 groups. Those who would toe the Soviet foreign policy, they would be promoted to the positions of power through media and public opinion manipulation. Those who refused the Soviet influence in their own country would be character assassinated or executed physically come revolution. Same way as in the small town of Hue in South Vietnam, several thousands of Vietnamese were executed in one night when the city was captured by Viet Cong for only 2 days. And American CIA could never figure out how could possibly communists know each individual, where he lives, where to get him, and would be arrested in one night, basically in some 4 hours before dawn, put on a van, taken out of the city limits and shot. The answer is very simple. Long before communists occupied the city, there was extensive network of informers, local Vietnamese citizens, who knew absolutely everything about people who are instrumental in public opinion, including barbers and taxi drivers. Everyone who was sympathetic to the United States was executed. Same thing was done under the guidance of the Soviet embassy in Hanoi, and same thing I was doing in New Delhi. To my horror, I discovered that in the files where people were doomed to execution, there were names of pro-Soviet journalists with whom I was personally friendly. Pro-Soviet? Yes. They were idealistically minded leftists who made several visits to USSR, and yet the KGB decided that come revolution or drastic changes in political structure of India, they will have to go. Why is that? Because they know too much. Simply because, you see, the useful idiots, the leftists who are idealistically believing in the beauty of Soviet socialist or communist or whatever system, when they get disillusioned, they become the worst enemies. That's why my KGB instructors specifically made a point, never bother with leftists. Forget about these political prostitutes. Aim higher. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media. Rich, filthy rich movie makers,
intellectuals, so-called academic circles, cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. These are the most recruitable people, people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. They feel that they matter a lot. These are the people who KGB wanted very much to recruit. But to eliminate the others, to execute the others, don't they serve some purpose? Wouldn't they be the ones they rely on? They serve purpose only at the stage of destabilization of a nation. For example, your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. But they may turn into the most bitter enemies of Marxist-Leninists when they come to power. And that's what happened in Nicaragua. You remember most of these former Marxist-Leninists were either put to prison or one of them split, and now he's working against Sandinistas. It happened in Grenada when Maurice Bishop was already a Marxist. He was executed by a new Marxist who was more Marxist than this Marxist. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are either be executed entirely, all the idealistically minded Marxists, or exiled or put in prisons, like in Cuba. Many former Marxists are in Cuba, in prison. Opa, me perdoem. Então, tudo isso vem num modelo de doutrinação que segue um modelo piramidal, né? Todas essas manipulações vêm num modelo que tem um número pequeno de pessoas no topo e tem vários níveis de hierarquia, né, para baixo. E nessas hierarquias encontram-se pessoas, instituições, governos e daí por diante. Agora, quem controla tudo isso? A sinagoga de Satanás, que são ocultistas. Então, quando nós falamos dessa nova ordem de que tanto estão falando por aí, nós estamos falando de Satanás se preparando para ser adorado pelo mundo todo, que é o plano dele. E ele faz isso utilizando os seus soldadinhos, os seus minions, sejam eles presidentes de países, sejam eles presidentes de multinacionais gigantescas, sejam eles presidentes de bancos e daí por diante. Há diferentes níveis, diferentes instâncias de poder, e todos esses que nós vemos nessas instâncias de poder são aquilo que nós podemos chamar de a sombra do inimigo, porque por trás de tudo isso estão anjos caídos que formam a quadrilha do chefão deles, que é Satanás. Então é por isso que quando nós vemos, né, idiotas úteis como esses aqui, ou como aquele um lá cujo comentário desapareceu, eu particularmente não consigo ver de outra maneira
além de vincular essas pessoas a todo esse contexto. Então, essas pessoas são doutrinadas de várias formas e o politicamente correto é um deles. Eu acho que poucas estratégias na história da humanidade causou tanta destruição quanto o politicamente correto. Veja, observe as gerações mais novas. As mais antigas também estão dominadas por esse lixo, mas principalmente as mais novas. O modelo de doutrinação desses que mandam no mundo é de geração em geração. Quando a geração, eles vão trabalhando por conta de repetição. E repetem, e repetem, e repetem, e repetem, e incrementam, e repetem, incrementam, repetem, e vão mantendo esse lixo. E dessa forma eles vão perpetuando todo esse plano que vem desenrolando há milênios. E vem chegando a um ápice agora, vem chegando a um ponto em que não vai demorar para que seja deflagrada a grande batalha do final dos tempos. Só não percebe isso quem está muito cego, porque é óbvio demais. Então, estão conseguindo entender quais são as concatenações que eu estou buscando fazer? Como é que o idiota útil vai sendo usado pelo sistema da besta para destruir a sociedade e depois o próprio sistema cospe, né? Esses minions que servem aos propósitos das trevas são como um chiclete. Satanás mastiga essa gente enquanto eles têm um pouquinho de açúcar. Quando eles perdem o doce e que eles deixam de ser úteis, Satanás se livra deles. Vejam o que acontece com o Lula hoje. Que até não muito tempo atrás era um sujeito que se achava poderosão. E agora está lá abandonado numa cela, ainda que seja uma cela ainda que seja uma cela VIP, né? O marginal está aí, está preso. Quem achava, né, que esse sujeito ficaria preso? Então, o sistema cria os seus ditadores e o sistema muitas vezes dá um fim aos seus ditadores. Quando Fidel Castro, por exemplo, tirou o Fulgêncio Batista do poder, né? Fulgêncio Batista não era um governo não esquerdopata. Fulgêncio Batista já tinha um viés esquerdofrênico em Cuba. E Fidel Castro simplesmente veio com uma ditadura muito pior. Agora, os mentores de tudo isso que acontece, as mãos que puxam as cordinhas, seja de um ditador que ficou tantos anos, né? Eu acho que Fidel passou mais de 50 anos no poder, até morrer, né? E deixou o irmão um pouco mais novo no comando do império que ele criou, né? Império para ele e para os amiguinhos, né? E uma favela para os habitantes daquele país. Então, tudo sempre tem uma manipulação. E quando nós passamos a compreender como o sistema funciona, nós vamos vendo que o sistema é dominado literalmente pelas trevas. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Estão conseguindo entender o que
o que eu estou tentando ligar, tá? E explicar os motivos de nós termos pessoas idiotizadas e o sistema desfavorecendo quem quer mostrar a verdade, criando esses imbecis com ferramentas como esse lixo aí do politicamente correto. E depois o sistema cospe esses palhaços. E são tão imbecis, são tão idiotizados, que mesmo que esse lixo dessa doutrina satânica tenha destruído tudo por onde passou, ainda existem pessoas dispostas a defender esse mecanismo satânico. Por quê? A doutrinação passa de geração para geração. E como nós vimos nesse vídeo que eu mostrei aqui para vocês, né, esse ex-KGB explica que eles procuravam, através da subversão, né, pessoas influentes até mesmo no meio conservador. Eles foram atrás de professores em universidades, eles foram atrás de redatores de empresas jornalísticas, de jornais, de televisão. Então eles dominaram toda a narrativa. É por isso que hoje você vai num campus como o da USP, por exemplo, e você vê aquele bando de maconheiro, bicho grilo, andando pelado de um lado para o outro. Parecem um bando de primatas. E estão lá, numa universidade, supostamente uma das melhores desse chiqueiro. Estão percebendo como a origem de todo esse lixo é das trevas. Agora, começando a finalizar essa temática que nós estamos vendo hoje, para onde é que tudo isso vai levar? A idiotização da sociedade como um todo. Como eu disse, eles não dão trégua, a idiotização é constante. Né? Tem aquela música do Meat Loaf na qual ele fala, né? Life's a lemon and I want my money back. Né? E tem um trecho lá em que ele fala o seguinte, que é um ataque constante, não tem trégua, né? E naturalmente ele é parte do sistema, né? Não tem trégua. Não tem trégua, é o tempo inteiro. As novas gerações já nascem dentro de um contexto de algo que eles morreram, o que já foi não volta mais. A minha mãe tem 80 anos e eu converso com ela e de vez em quando ela me conta as histórias de quando ela era criança na roça. O meu avô, pai da minha mãe, né, teve terras na roça, né? Então eles criavam lá uns bichinhos, criavam umas galinhas, uns porquinhos, plantavam várias frutas, plantavam batata, cenoura, plantavam mandioca, feijão, arroz, plantavam várias coisas, e ela conta como era a vida simples lá na roça. E as pessoas eram mais saudáveis, as pessoas eram felizes. E hoje nós vemos uma sociedade de pessoas mais jovens completamente imbecilizada, zumbizada por smartphones, por exemplo. Ou pela televisão, por falsas notícias. E aí quando você joga a realidade na cara desses desgraçados, eles te mordem. Porque eles defendem o sistema. É como aquilo que o Morpheus fala no filme Matrix, né? Essas pessoas estão tão dependentes do sistema que elas vão te matar, se necessário for, para defenderem o sistema. Esse é o zumbi. O cidadão que me agrediu por
eu ter feito uma apresentação de mais de 1 hora expondo esse lixo que é essa pauta transgênero foi extremamente agressivo. É como uma analogia com relação ao filme dos zumbis, aos filmes de zumbis, né? O que é que os zumbis fazem? Eles são agressivos, eles atacam e eles querem comer o cérebro das pessoas. Existe uma ironia até nisso, né? Nessa analogia que os donos do mundo fazem, porque para a sinagoga de Satã, eles nos chamam de goyim. É o lixo do lixo, nós somos vermes, animais, imundos, como porcos, para esses canalhas da sinagoga de Satã. E eles mostram isso, eles jogam isso na cara, mas o gado está muito idiotizado e não percebe, não tem condições mais. Já era, as pessoas não têm mais condições de discernir. Seja por conta eu não sei se vocês sabem, mas o flúor que é colocado na água imbeciliza. O aspartame, que é colocado em muitos desses alimentos aí, diet ou zero, seja lá como chamarem, é idiotizador e pode causar câncer no cérebro, transforma pessoas em vegetais. Os chemtrails também têm nanopartículas que têm provavelmente funções nesse sentido também. Os alimentos transgênicos, não apenas deixando as pessoas doentes, mas também acabando com a capacidade cognitiva das pessoas. E é por isso que nós temos uma sociedade totalmente zumbizada, idiotizada. E o idiota útil é sempre arrogante, né? Ele acha que ele sabe. O sujeito que me atacou por eu ter criticado essa pauta transgênero, ele se julga o dono da verdade. Eles acham que, por eles controlarem a narrativa, eles têm a razão. Somente aquilo em que eles acreditam está certo e não se dão conta de que são totalmente manipulados, totalmente idiotizados pelos puxadores de cordinhas que mandam no sistema, que são a sinagoga de Satanás e seus minions. É por isso que você me vê sempre indignado com esses palhaços que são plebe como todos nós, lançando esses gestos maçônicos do capeta na cara de todo mundo e lendo o verso da Bíblia se dizendo cristão. Você vai lá no canal do Robão, do Verdade Oculta, tá lá ele jogando gesto maçônico na sua cara. Você vai em outro canal grande, como o daquele Tiago Lima, tá aquele fulano te jogando gesto maçônico na cara. Você vai num outro canal que cresce muito, Prisca Coco, tá lá aquela criaturinha te jogando uns gestos maçônicos na cara. E tantos outros canais, tantos, é uma infinidade deles, dá para contar nos dedos de uma mão quais são os canais sérios e que não estão envolvidos com o ocultismo. E esses patetas não estão se dando conta de que estão adquirindo o seu ticket, a sua passagem para um trem expresso na chapa do capeta. E estão assumindo a responsabilidade de mandarem outros tantos para a chapa do capeta também, porque o YouTube e o Facebook e outras plataformas favorecem esses minions da sinagoga de Satã, que estão ajudando a idiotizar esse gado todo. Você vê na tela agora o cartaz de um filme chamado Idiocracia.
Esse filme eu acho que, eu não me lembro se é de 2005, 2006, 2004, eu não me lembro, né? Mas vale a pena assistir, né? Procurem aí pela internet, deve ter aí gratuitamente. Se alguém tiver interesse em assistir, me pede aí, eu tento achar um link aí para vocês assistirem. É uma sociedade totalmente idiotizada, totalmente imbecilizada. Um cara ele é congelado por conta de um experimento, ele acorda muitos anos depois no futuro e ele já era burro nos dias de hoje, e só que lá no futuro ele era considerado o cara, porque ele era muito menos burro do que a sociedade do futuro. Eu vou mostrar um trechinho para vocês e daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Tá? Então vamos ver um trechinho aqui de Idiocracia, que já começa com a manipulação da própria bola molhada giratória, né? Esses canalhas que mandam no mundo, e os maçonautas da NASA, com aquele seu lixo, daquela mentira, daquela estação espacial internacional, estão sempre jogando essas figurinhas photoshopadas, né, ou feitas no airbrush, né, desse globo, dessa bola molhada giratória que não existe. Então eles colocam em toda parte. Então a idiocracia não seria completa sem a bola molhada, né? Vamos ver isso. No começo do século XXI, a evolução humana estava num ponto de retrocesso. A seleção natural, um processo no qual o mais forte, o mais esperto, o mais rápido se reproduzem em maior número do que o resto. Um processo que antes favorecia as características mais nobres do homem, agora começa a favorecer características diferentes. A maior parte dos cientistas previu um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar um rumo oposto. Um emborrecimento. Como isso aconteceu? Cidade do futuro. A evolução não recompensava necessariamente a inteligência. Sem predadores naturais para diminuir a manada, a recompensa foi para aqueles que se reproduziam mais, e os inteligentes viraram uma espécie em perigo. Estudo de caso. Trevor e Carol versus Cleveland. Ter filhos é uma decisão muito, muito importante. Esperamos a hora certa. Não é algo que precisa ser feito rápido, é claro. Não mesmo. Mas que droga, tô grávida de novo! Mas que merda! Eu já tenho um monte de filhos! Eu achei que você tava tomando a pílula. Mas eu não tava! Eu acho que é a Brittany, então... Brittany? Você tem isso, seu... 5 anos não depois. Não dá mesmo pra ter um filho agora. Não do jeito que o mercado tá hoje, não. Não faria nenhum sentido agora. Você tá vendo uma coisa na sua dela? Ele não liga pra você, mas acho que eu tenho uma coisa que ele gosta. Ela não é nada pra mim. Lima, vem cá. 5 anos Agora, depois. finalmente decidimos ter filhos. Eu não estou culpando ninguém, mas não tá dando certo. E desse jeito está ajudando? Antes de tentarmos in vitro, bem que você poderia tentar fazer... Sou sempre eu, não é? Bom, o esperma não é meu. Eu vou transar com todas vocês! Aquele lá é meu filho! 5 anos depois. O Cleveland tem sorte de estar vivo. Ele tentou pular com um jet ski de um lago para uma piscina e espetou o saco na lança de um portão. Mas graças aos avanços nas pesquisas de células-tronco e aos doutores Krinsky e Altshuler, ele terá as funções reprodutivas normalizadas. Oh, tira a mão do meu pinto! 5 anos depois. Infelizmente, o Trevor morreu de ataque cardíaco enquanto se masturbava para produzir esperma para inseminação artificial. Mas eu tenho alguns óvulos congelados, então assim que o homem certo aparecer... Bom... E assim continuou por gerações, porém pouca gente notou isso. Então, meus amigos, eles jogam todo esse lixo na forma de sátira na cabeça do gado, né? Então, eles estão criando uma sociedade de imbecis e eles mostram isso. Eles deixam isso claro, né? Ou seja, o casal inteligente está sempre envolvido na
carreira, vamos comprar casa, vamos desenvolver a nossa carreira, tiraram a mulher do convívio doméstico com os filhos, colocaram a mulher brigando por igualdade com o homem, enquanto que não faz muito tempo, algumas décadas atrás, a obrigação de ganhar o pão era do macho, enquanto que a fêmea cuidava das crianças, e o modelo funcionava minimamente bem. Ah, Ed, agora você está sendo machista. Pense como você quiser, mas é assim que deveria ser. E por conta disso, o casalzinho ali com QI alto não tem filhos. E os idiotas vão enchendo a bola molhada, que não existe, de mais idiotinhas, né? Outra coisa que eles estão sempre promovendo são as mentiras, a farsa da evolução, que anda de mãos dadas com supostos seres alienígenas, né? Então tudo é uma grande manipulação e assim eles vão dominando a sociedade. Quem faz isso? A sinagoga de Satanás, meus amigos. E eu quero mostrar mais uma última coisa aqui para vocês, para nós finalizarmos essa nossa apresentação de hoje. Uns dias atrás, um amigo postou esse diagrama no Facebook e aí apareceu na minha tela e eu resolvi dar uma olhada, né? Eu falei, pô, o que é isso? Aí eu fui ver. E diz o seguinte, né? Vamos seguir o raciocínio do diagrama aqui. O que você vai comentar? Então, precisa mesmo dizer? Né? Aí você vai avaliar se é útil, se tem que dizer ou não. Depois, se você precisa dizer, você vai avaliar se é útil. Depois que você avaliar que é útil, você vai avaliar se pode ofender alguém. Se não é útil e não for ofender ninguém, você vai se perguntar se é um palpite. Se não for um palpite, você só vai dizer para alguém se for algo que você gostaria de ouvir. Aí você comenta, caso contrário, guarde para você. Então o que significa isso? Essa é a mentalidade do idiota útil. Essa é a mentalidade derivada do politicamente correto. Você só vai dizer aquilo que você precisa dizer, que não vai ofender alguém e não é a sua opinião. E você só vai dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Ou seja, se você precisar mentir, porque é algo que a outra pessoa gosta de ouvir ou quer ouvir, então está tudo bem. Vocês estão percebendo como esse maldito politicamente correto vai deixando as pessoas insensatas e insensíveis? A pessoa que postou isso, se não me engano, é um adventista, supostamente, bem, se acha cristão, né? Eu não considero adventistas cristãos. Não é uma ofensa a quem participa dessa religião, que para mim é seita, mas supostamente alguém que se acha cristão. Então, o politicamente correto dentro do mecanismo das religiões, né, das diversas denominações que permeiam todo esse sistema maçônico que aí está, e também o catolicismo, distorce o que diz as Escrituras, né? Porque alguém que é cristão e que conhece a palavra de Deus pode olhar para isso e falar, mas cara, isso aí está em sintonia com o que diz a palavra de Deus. E eu vou te mostrar que não está. Vamos ver um verso aqui, alguns versos para nós finalizarmos. Mateus capítulo 7, no começo diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro
que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então, o crentão idiotizado por pastores maçons ou por padres maçons só entende esse aspecto. Opa, eu não devo julgar, porque só cabe a Deus julgar. Agora, será que quando você aponta algo de errado na sociedade, ou num familiar seu, ou num amigo seu, e você chama a atenção da pessoa para o bem dela, você está desrespeitando essa escritura que nós acabamos de ver? Não. Não. Efésios 5:11 diz que nós não devemos ser coniventes com as coisas mundanas. E algumas versões, como eu já mostrei aqui no canal, dizem que nós devemos expor os lixos mundanos, principalmente para quem frequenta essas igrejas. O apóstolo Paulo era totalmente intolerante com a iniquidade. Totalmente. O apóstolo Paulo não tolerava idolatria, não tolerava adultério, não tolerava fornicação. O apóstolo Paulo era rígido com as congregações lá do primeiro século. E ele é um exemplo a ser seguido. E o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5:11, não seja conivente com a iniquidade, mas exponha essas iniquidades e mazelas. Vamos ver o que diz a sequência do verso do capítulo 7 de Mateus. No verso 5 nós vemos o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que nós vemos sendo condenado é a hipocrisia. Mano, se você vive assistindo pornografia, que moral você tem para chegar lá na frente de uma pessoa que você considera um irmão em fé e dizer, opa, a pornografia é de Satanás, a pornografia é demoníaca, você vai ficar demonizado se você assistir a pornografia, mas você está vendo pornografia, cara. Isso é hipocrisia. Ou se você critica uma outra pessoa porque é adúltera e você trai a sua mulher, ou você que é mulher trai o seu marido, que moral você tem? Então o que a Bíblia nos diz é que nós devemos acertar primeiro os nossos passos, seguindo, trilhando os passos do nosso Senhor Jesus. E aí sim nós podemos fazer como disse o apóstolo Paulo. Você não pode criticar um pastor picareta desonesto, como tantos que estão aí, se você é uma pessoa desonesta. Que moral você tem? Que moral você tem para criticar um político ladrão, se você também é desonesto? E eu não estou falando do desonesto que fura a fila do busão. Tem muita gente que é desonesta em qualquer oportunidade que tem. É o tal do jeitinho brasileiro. É a tal da lei do Gerson, né? O brasileiro tem essas características. E para finalizar, um recadinho aqui para aquele fulaninho que deixou lá a mensagem tosca para mim, e também para os fulaninhos que deixaram essas mensagens satânicas aqui. Eu ia colocar uma foto minha aqui no vídeo, e eu ia dizer onde eu moro para o sujeito que me agrediu, né, naquela situação em que a mensagem do cara sumiu, né, que eu mostrei para vocês aqui no começo, que aparece para mim, ela aparece como retida para análise, né, como você vê na aba do meio, mas quando eu vou lá, ela desapareceu. Então não aparece aí como nenhum comentário a ser exibido, mas aparece ali como um retido para análise. Então, esse
esse camarada que escreveu essa agressão toda aí, eu ia colocar uma foto, eu ia dizer, cara, tem vídeos nos quais eu apareço aí na filmagem, né, e ia dizer onde é que eu moro, e falar, olha, cara, já que você é tão machão assim, venha tentar dizer essas coisas na minha frente. E aí nós vamos ver se você é realmente macho. Mas, de repente, seja até mesmo uma provisão divina que tenha desaparecido o comentário do sujeito aqui e que eu não tenha tido a infelicidade de fazer esse tipo de coisa, né? O que seria totalmente errado da minha parte. Eu estou apenas dizendo algo que passou ligeiramente pela minha cabeça e depois, eventualmente, eu me lembrei desses versos que eu vou finalizar aqui para vocês na sequência, né? Então, a sequência que nós vemos aqui no verso 6 diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, a King James diz o seguinte: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Então, é natural que pessoas, né, a quem nessa alusão bíblica, né? Ou nessa, qual é a palavra certa para isso? Nós podemos chamar isso de ilustração. Pessoas, né, a quem ilustrativamente a Bíblia compara a cães ou a porcos, não merecem as pérolas valiosas que são a sabedoria e as verdades contidas na palavra de Deus. Então, a essas pessoas, né, eu termino com esses versos, né? Essas pessoas que aparecem fazendo referências ao luciferianismo, ao satanismo, ou que me agridem e me chamam de preconceituoso e dizem que eu tenho ódio ao mesmo tempo em que eles me agridem, né? Isso lembra aquela manipulação de Lenin, né? Xingue-os daquilo que você é. É o que esses idiotas úteis de Satanás fazem. Então, a essas pessoas, né, esse é o tratamento bíblico que deve ser dado, né? Não se deve jogar pérola aos porcos e nem aquilo que é sagrado aos cães. A palavra de Deus é a coisa mais sagrada que nós temos. Ela não é para qualquer um. E é por isso que, seja num canal como esse, ou seja, se você vai comentar com algum familiar seu, alguma pessoa que despreza a palavra de Deus e vai te ofender por causa disso, simplesmente vire as costas e não jogue pérola aos porcos. Então, eu acho que é isso. Era o que eu tinha para falar, fazendo apenas uma breve recapitulação. Eu quis falar da questão do idiota útil, que eu chamo de idiota útil de Satanás, né? E que tem toda essa relação com as manipulações do sistema que nós vimos aí, né? Com a questão do politicamente correto, e nós vimos também como tudo isso é manipulado de forma magistral pela sinagoga de Satã, né, que domina toda a narrativa, e nós vimos que eles estão criando uma sociedade de imbecis, de idiotas, e esses idiotas são esses tolos, né, que te agridem
quando você mostra a verdade para eles. E certamente eu não sou o único a ser agredido ao tentar mostrar a verdade para quem não está preparado para ela. Com certeza você aí que me ouve já teve algum episódio aí, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, né, ou com algum amigo, que você vai de repente tentar mostrar uma verdade e aquela pessoa te agride por conta de uma verdade que você está tentando mostrar para o bem daquela própria pessoa. É isso, meus amigos. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha me planejado para falar nessa apresentação. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Novamente, se você aprecia o conteúdo desse canal, deixa aí a sua curtida, isso ajuda o vídeo a subir nos rankings do YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, comente, não apenas no chat ao vivo, aí, não apenas no bate-papo, mas comente também lá nos comentários do vídeo, porque isso, supostamente, pelos algoritmos do YouTube, ainda que o YouTube me desfavoreça ou desfavoreça qualquer canal que esteja mostrando a verdade de fato, né, quem sabe isso ajude a trazer novos inscritos e nós possamos compartilhar essas mensagens com o maior número de pessoas. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela companhia, e ponderem sobre essas coisas, em especial sobre esses versos bíblicos que nós lemos aqui. E eu termino por aqui, deixo a todos vocês um grande abraço e fiquem com Deus.